Bom dia, turma. Muito bom dia. Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Essa que é a nossa terceira live de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, que vai na semana que vem. O treinamento é para quem tem filhos entre 1 e 9 anos e deseja formar filhos emocionalmente saudáveis, que são os que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis, a hora da raiva, medo, tristeza, a hora que vem um desafio com as crianças, né? Mas é o desafio agora da infância, só que é o desafio da vida dele. São os desafios da vida dele. Porque o momento da emoção negativa é quando às vezes a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz bobeira, né? Então é para a vida toda do seu filho. Segunda-feira foi a nossa primeira live. A gente falou sobre... rapaz, me fugiu agora o tema de segunda-feira. Ontem eu lembro que foi sobre sono. Mas hoje nosso tema é conversas sensíveis. Tem conversas que têm que ser conversadas. Tem assuntos que precisam ser tratados. E quantos adultos fogem de conversas difíceis? Por N motivos, né? Mas às vezes por não saber conversar. Ou quantas vezes você vai conversar e acaba piorando as coisas. Seja... Bom dia, Glaucia, tudo bom? Seja com seu filho criança ou na vida mesmo, cara. Então hoje, nosso tema é conversa sensível, para você saber tratar isso com seu filho, porque a criança também precisa receber algumas conversas em temas sensíveis. Às vezes é a morte do avô, a morte do cachorrinho, um divórcio, cara, tem tanta coisa, uma mudança, uma doença, um padrasto, tantos assuntos que às vezes os pais têm dificuldade de lidar com os filhos, de trazer para os filhos, né? Eu vejo isso lá dentro do Educando. Isso é um tipo de pergunta muito comum. O Educando é o programa que eu tenho, né, que eu acompanho os pais. Isso é um tipo de pergunta muito comum. Então, eu vou passar durante a live e vou trazer aqui alguns fundamentos. Tem muitos assuntos de conversas sensíveis. Se eu ficar falando sobre cada um, a live vai ficar perdida, eu vou ficar prolixo. Então eu vou tratar em cima de um assunto. Só que você vai perceber que em cima desse um assunto existem fundamentos. E aí eu faço aplicação para um outro assunto, certo? Eu vou falar sobre morte do avô e sobre divórcio. Como conversar com o filho. E aí você vai perceber que existe uma linha mestre, existe uma grande ideia, vou dizer desse jeito. Porque isso se aplica para os outros também. Tá joia? E então o que é? É você ter a habilidade de conversar temas sensíveis com seus filhos. Porque isso gera confiança, isso gera segurança, seu filho sabe que pode contar com você, ele sente de você. Então o que não é conversar? Conversas difíceis. Cara, não é você fugir. Os pais fogem, né? Ou não é você entrando para essa conversa, você piorar as coisas. E por que eu recomendo fortemente que você tenha essas conversas? Porque isso pode ser a diferença do seu filho lidar bem com um evento importante ou isso virar um trauminha na vida dele. Saca? Pode ser a diferença do seu filho ter um significado escolhido por você da morte do avô, ou de repente de um divórcio, ou seja qual for o tema sensível, ou pode ser, cara, o tema que a cabeça dele, o significado que a cabeça dele escolheu. Então, se você não entra nesses assuntos, você deixa aberto para ele incorporar qualquer significado. Percebe? Então, você entrar em conversas sensíveis com seu filho, cara, vale muito. Às vezes vale a grana que ele vai gastar em terapia daqui a alguns anos. Ou em relacionamentos que ele se afasta. Vale o valor de relacionamentos saudáveis.
Porque é você ter conhecimento, cara. E ter conhecimento vale muito mais do que dinheiro. É lógico que com dinheiro a gente paga as contas, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Certo? Então, ó, como que você vai fazer essa parada? E eu não botei aqui, mas eu vou compartilhar lá. Comente conversas. Comente conversa para baixar o material da live. Na verdade, eu vou compartilhar lá na nossa comunidade ainda. Você entrar agora, não vai estar disponível. Mas eu compartilho lá. Vou montar um guiazinho para você ter a conversa sensível com seu filho. E aí vai ficar fácil para baixar o PDF. Beleza? Então comenta a conversa, entra na comunidade. E aí lá dentro da comunidade eu compartilho com vocês. Mas ó, primeira coisa, André, primeiro passo, eu vou conversar com meu filho sobre a morte do avô, ou sobre o divórcio, ou sobre qualquer outro tema. Primeira coisa, o que você tem que ter? Você tem que olhar para dentro, né? Para dentro de você, não para dentro do seu filho. Por quê? Porque pensa que as crianças fazem a leitura do mundo muito a partir dos pais. Os pais são o porto seguro dos filhos. Se esse porto seguro está inseguro, transmite insegurança. Se esse porto seguro está vacilante, e aí de repente você está até lidando bem com aquele assunto. E lidar bem não quer dizer que você não sente, quer dizer que você não foge. Então imagina a morte do avô. Você sente tristeza, você sente dor, um divórcio, você sente angústia. Isso aí é normal. O lidar mal é fugir do sentir. A criança percebe isso, saca? De repente você está até lidando bem, mas não sabe conversar com seu filho. Aí transmite insegurança para ele. E aí a morte do vovô vira uma coisa muito maior para a criança. O divórcio dos pais, cara, gera um evento muito mais traumático para os filhos. Por quê? Porque o pai não tem a habilidade de conversar, porque lhe falta conhecimento. Então, primeira coisa, cara, como que tá aí dentro para você? Porque às vezes, digamos um pai que está muito triste com a morte do avô, aí a criança pergunta alguma coisa do tipo, quer dizer que eu não vou mais ver o vovô? Quer dizer que eu não vou mais para casa do vovô no sábado? Aí essa pergunta gera no pai ali uma tristeza e o pai não tem a transparência de conversar com o filho, não tem a conversa simples, sincera e verdadeira. E aí o pai começa a chorar, ou começa a lacrimejar, ou começa a fugir do assunto. E a criança percebe que a pergunta dela gerou isso no papai. A criança pode incorporar que, opa, isso aqui eu não posso conversar com o papai. Ô pai, eu estou fazendo mal para o papai. E às vezes ela também está sentindo a dorzinha, o luto dela, mas ela precisa passar sozinha por isso, porque se ela entra nisso, piora para o papai. Percebe? Só que não é a pergunta do filho que gera tristeza. O motivo da tristeza não é a conversa, o motivo da tristeza é o luto, o motivo da tristeza é a morte do avô, o motivo da tristeza é o divórcio, ou seja, qual for o assunto. Então, o primeiro passo, cara, como que você tá? Porque se você encara a vida de frente, sem fugir, tá beleza. Repito, não é você não sentir, é lógico que você vai sentir. Seja a morte do avô, seja um divórcio, ou seja o que for. Mas é você não fugir. Entendeu? Essa é a primeira coisa. E aí, o segundo passo é cuidado para você não deixar o seu filho assumir um papel que não é dele. Você percebe que eu ainda não entrei na conversa direto, né? Vou chegar daqui a pouco. Mas a primeira coisa que você tem que checar antes de entrar em conversas sensíveis, olhe para dentro, como é que eu tô. Segundo, cuidado para o seu filho não assumir um papel que não é dele. Como assim? Criança é criança.
Adulto é adulto. E às vezes o pai está ali machucado do assunto e a criança, na tentativa de ajudar, pode assumir o papel de... pode inverter, né, a hierarquia. A criança, não, papai, não preocupa não. Digamos que a mãe, olha, sensível, a mãe faleceu. Aí está o pai e o filho. A criança vê o pai abalado. Fala, não, papai, tá tudo bem, eu posso fazer o café da manhã. Que era uma coisa muito do dia a dia que a mãe fazia. Esse pai pode entender que, nossa, o meu filho está lidando bem com o assunto. Não, não é que ele está lidando bem, talvez. Talvez ele só está tentando te ajudar. E está tudo certo ele tentar te ajudar. Mas se você coloca ele nesse papel de suprir, de te consolar, você inverte as posições. E aí o seu filho não passa pelo processozinho da dorzinha dele. Pensa a morte do avô. Não, papai, tá tudo bem. Eu vou para a escolinha ao invés de ficar na casa do vovô e tá tudo certo. Não, meu filho tá lidando bem com isso. Às vezes não. Às vezes ele só tá tentando te ajudar. E você tem que ter o olhar apurado para isso. Então é você estar aberto para sentir a sua dor. E isso te abre também a possibilidade de não fugir do assunto, para que você tenha os olhos abertos para, percebendo a sua dor, perceber também a dor do seu filho e perceber qual é a sua posição na relação. Tá entendendo? Primeira coisa, olhe para dentro de você. Segunda coisa, cuidado para não inverter. A criança também é muito comum ela expressar o luto através de brincadeiras, né? Brincar de morte, tá? Então fica ligado. Terceiro ponto, cara, encare a conversa. Foi o que eu comecei falando, as conversas lá no início da live. As conversas têm que acontecer. As conversas sensíveis, você precisa tê-las. Recomendo. Gente, vocês estão ouvindo um chorinho, é a minha filhinha, tá? Deve ter acordado ali, a Mariana vai atendê-la naturalmente. Mariana é a mãe. Encare as conversas. O problema não é falar, o problema é o que aconteceu. Assim como para o pai também, lá na pergunta do filho, o motivo da tristeza não é a pergunta, o motivo da tristeza é o fato, é o divórcio, é a morte. Com o filho também. E aí os pais fogem do assunto. Às vezes a morte de um cachorrinho. O cachorrinho morreu. O pai não fala com medo de deixar o filho mais triste. Só que o que deixa o filho triste não é a conversa, é a morte do cachorrinho. E aí você não fala, você não entra no assunto, você não conversa, você, o que eu falei lá no início, você deixa o seu filho no mar aberto. E qual é a direção que ele vai? Para onde a cabecinha dele vai levá-lo? Qual o significado que ele vai incorporar daquilo? Então entre nas conversas sensíveis com seus filhos. Isso é muito importante. Isso pode fazer uma diferença gigantesca na saúde emocional do seu filho. Enorme. Às vezes os pais divorciam e quase não conversam com o filho. Simplesmente na hora de ter cada um a sua casa, agora foi. Agora vai ter... Você vai morar com a mamãe ou vai morar com o papai e pronto. E tá ali a criança perdida no meio daquele tumulto, e tá sentindo que papai e mamãe estão distantes, e tá sentindo que a casa tá fria, e tá vendo que a relação não tá acontecendo, e gera insegurança, e como que vai ser a minha rotina, e como que vai ser a minha vida, e agora, né? Toda aquela angustiazinha no coração delas, que existe, e os pais, com medo de piorar a situação, pioram, porque não conversam. Então, conversar é muito, muito, muito importante. Isso aqui vale muito mais do que um presente caro que você dá para o seu filho. De repente, os pais, na tentativa de amenizar, dão um presente de R$5.000 para o filho. Isso aqui vale mais do que o presente de R$5.000 que você dá. Por quê? Porque você está tratando da saúde emocional dele. Porque você está escolhendo o significado. Conhecimento vale muito mais do que dinheiro. E conhecimento não é a teoria, é a atitude. Você ter a teoria e ter a atitude de fazer o que é para ser feito. Só que a gente aprendeu a fugir de conversas sensíveis. Porque muitas conversas não tiveram conosco. Talvez pelas nossas próprias questões emocionais.
Então você precisa mudar essa parada, se for o seu caso. Então encare a conversa. Encare. Se você evita, quais significados pode criar no coração da criança? Isso aqui não é muito importante, não. É importante pra caramba. A morte do vovô, o divórcio. Meu sentimento é bobo. Ninguém quer saber como eu tô. Papai não está preocupado como eu tô. Sei lá o que pode entrar na cabeça da criança. Isso que eu tô falando é clássico, tá? Mas pode entrar um monte de coisa diferente. Falar sobre o assunto, seja a morte do vovô, seja o que for, ajuda a tristeza a sair. Ajuda a processar, porque às vezes você vai processando falando, você vai compreendendo conversando, repetindo aquele assunto. É como, imagina que tem um emocional e tem um racional. Cada vez que você conversa é como se o racional fosse crescendo, até, encontrei um significado aqui para essa dor, para esse evento traumático, para esse momento difícil. E aí fica mais fácil de eu lidar. Se você não conversa, cara, entendeu? Qual que é o próximo ponto? Vou te falar o que não fazer nessas conversas ou nesses momentos. E aí você vai ver que tem erros comuns que as pessoas cometem, que os pais cometem nesse momento, para você não cometer com seu filho. Porque às vezes pode piorar na situação. Os pais falam, não vou conversar porque eu não quero piorar. Converse. Agora tem um jeito certo de você conversar. Tá entendendo? E lembrando, gente, eu vou montar um guiazinho prático, um resumo do que eu estou falando aqui para vocês e vou disponibilizar lá na nossa comunidade do WhatsApp, né? Comunidade do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, que vai na semana que vem. Essas lives que eu estou fazendo essa semana são aquecimento para o treinamento. Então, se você comentar conversa, entra lá na comunidade, depois eu passo compartilhando um guiazinho, um resuminho dessa nossa conversa aqui hoje, para que você tenha esse guia para ter conversas sensíveis com seus filhos. Então, o que você não vai fazer? Cara, cuidado para não entrar naquele vacilo de tentar animar. Erro clássico, hein? Sim ou não? Eu tô vendo meu filho triste porque o vovô morreu. Eu vou tentar animar o meu filho. Cuidado, cara. Às vezes a dor precisa doer. Às vezes a tristeza precisa entristecer. Eu preciso sentir, eu preciso passar para poder lidar com aquilo. E na tentativa de ajudar, os pais impedem o filho de sentir. Impedido de sentir, a sensação continua. Não foi resolvido, não foi vivido. Tá entendendo? Às vezes é só estar junto, cara. Do seu filho criança. Então, muito cuidado com frases do tipo, pelo menos. É claro que você pode pensar em um significado para dar. Mas cuidado com o pelo menos, porque pode minimizar, entendeu? Eu não quero tornar o evento maior do que o que é, mas eu também não quero reduzir a importância e significado daquele evento. Pelo menos o vovô agora tá com o papai do céu. Como que eu posso falar isso? Não de um jeito de reduzir o que ele está sentindo. Eu posso falar, filho, o vovô estava sentindo muitas dores, o vovô estava doente. E agora que o corpo dele parou de funcionar, ele está bem. E aí você fala que você acredita, né? Aqui eu acredito em céu, essa viagem toda. Não acredito que o céu é como as pessoas dizem que é, né? Eu acredito que é muito mais um estado de espírito. Que aqui nessa vida se vive céu ou inferno. Não acredito que é um lago de fogo com um capeta espetando lá. Não, mas enfim, não é o assunto da gente. Mas cara, papai, vovô, o corpo dele parou de funcionar e o vovô não está sentindo as dores. E eu sei que vai fazer falta. Percebe que é diferente de pelo menos o vovô agora está melhor.
Não é a frase, sabe, gente? É a sua intenção. É o seu espírito na conversa. Então, cuidado com as tentativas de animação do seu filho. Elas não acolhem, elas minimizam. Elas dizem que o que eu estou sentindo não deveria sentir tudo isso, porque o evento não é tudo isso, uma vez que eu tento minimizar. Tá? Cuidado também para não impor sentimentos. Está cheio de técnica para todo lado. Você deve estar sentindo raiva. Técnicas famosas que falam isso. Cara, para com isso. Deixa as técnicas de conversa de lado e se importe com a sua presença. Se importe em estar junto. Você deve estar... Eu ficaria muito triste com essa situação. Pô, é chato, né? Imagina você triste, eu chego para você, você deve estar sentindo triste. É óbvio que eu estou triste, meu amigo. Cada pessoa é uma pessoa, cada reação é uma reação, cada criança é uma criança. Então esteja mais preocupado em estar do que em ter a frase de consolo perfeita. Porque o seu papel não é fazer o seu filho parar de sentir a dorzinha, seja do divórcio dos pais, seja da morte do vovô, ou qualquer assunto. Seu papel é estar junto com seu filho nesse momento. Tá? Outro erro clássico. Não compare. Como assim comparar? Vou dar 2 exemplos aqui. Então, morreu o avô. Aí o pai fala, filho, esse tema morte é um tema que você vai aprendendo a lidar com na sua vida. Quando eu tinha a sua idade, o meu gato morreu. Pelo amor de Deus, com todo o respeito e carinho e tal, a qualquer ser vivo. Mas um gato não tem nem de perto a importância do vovô. Ou então o pai fala assim, poxa, quando eu tinha a sua idade, os meus pais, o meu pai, a minha mãe e o meu avô morreram num acidente. Então o meu caso foi só o vovô, o papai. Então o que o papai passou é muito maior, então isso que eu estou sentindo é pior. Cara, não compara. Não é hora de você falar sobre o evento que você viveu. Simplesmente esteja presente ali para o seu filho. Eu sei o que você está passando. Não, você não sabe, porque cada um é cada um sente de um jeito. Saca? Eu sei exatamente o que você está sentindo. Não, você não sabe. Evita essas coisas, cara. Às vezes as pessoas têm uma necessidade de falar. Eu vou entrar nessa conversa, então eu preciso falar. Calma. Esteja presente. E aí, o que é que os pais muitas vezes fazem? Esse aqui é clássico. Eles fazem assim, o vovô entrou no sono eterno. Evita o eufemismo, evita falar de maneira indireta, evita rodeios. Se você vai entrar num assunto sensível, seja direto ao ponto, prático, objetivo, simples, direto. O vovô entrou no sono eterno, o vovô virou estrelinha. O vovô era tão bom que o papai do céu levou o vovô para ele. Aí tá a criança com medo de dormir porque não quer entrar no sono eterno. Tá a criança com medo de ir para a igreja porque o papai do céu malvadão levou o meu avô e eu não quero que ele me leve também. O vovô virou estrelinha. Cara, como que isso vai entrar nele? Né? Então, o que você vai fazer, cara? Você vai falar de forma simples e direta, clara. O vovô faleceu. O vovô morreu. Ele não está mais aqui. Isso é muito triste. Tá tudo bem se a gente sentir isso. Tá tudo bem se a gente chorar. E aí falar de forma direta, cuidado com como a criança vai entender. Você diz o que é para vocês. Conversando sobre morte aqui em casa com as crianças, como que eu expliquei? Falei, se eu perco um dedo, eu deixo de existir? Não. Se eu perco a minha orelha? Não. Eu não sou o meu corpo. Então o corpo morreu.
Ele não sente dor, isso é importante. Ele não sente dor, o corpo não se mexe mais. De maneira muito clara. Você fala o que significa para você. A gente vai se encontrar de novo lá no céu. Ou, não, André, eu não acredito nessa parada. Ele completou o ciclo dele aqui nessa terra. Eu lembro uma mãe do Educando no Caminho, que ela, sem saber como conversar, e a família ateu, ela, André, eu não acredito nessa parada não. Como que eu falo com os meus filhos? Eu falei, cara, explica parecido com o que o Mufasa explicou para o Simba. O ciclo da vida. O filho dela pequenininho, né? 4 anos. Ciclo da vida. Cara, a gente vem aqui, a gente tem o nosso propósito, o vovô cumpriu o propósito dele. E agora encerrou o ciclo do vovô. Ele está vivo nas nossas memórias, nas nossas lembranças. E se a gente sente saudade, é porque teve ótimos momentos. E aí vai sentir saudade, vai sentir tristeza, porque a gente quer estar junto dele, está tudo bem. Se a gente não tivesse vivido ótimos momentos juntos, a gente não sentiria falta. Então, é normal sentir. Você percebe que eu vou dando significado, sem minimizar, sem comparar, sem fugir, mas escolhendo o significado que eu vou ancorar dentro da criança. Seja genuíno, fale com sinceridade, fale com verdade. Imagina que você não conviveu. Eu não convivi com os meus avós. Então, quando os meus avós morreram, eu só tenho vivo a minha avó materna, né? Cara, eu não senti a dor da perda do avô. Nossa, André, que horror. Eu não convivi com eles, não tinha intimidade. Eu senti muito mais pelos meus pais. Sabe quando você... Caramba, o meu pai perdeu o pai dele. A minha mãe perdeu o pai dele. Mas eu não convivi com eles. Entendeu? E aí se eu falo que eu estou... Nossa, como eu vou sentir falta do vovô, não é verdade. As pessoas sentem quando eu estou falando verdade ou quando eu não estou falando verdade. As crianças sentem isso também. Então seja genuíno, permita as perguntas. Isso é outro que os pais erram. Responda quantas vezes for que o seu filho perguntar, nem que seja a mesma pergunta 1000 vezes. Responda. Cada vez que o filho toca no assunto, ele está compreendendo, aquilo está se resolvendo dentro dele. Então, seja a morte do vovô, seja o divórcio, seja a morte do cachorrinho, responda. Isso ajuda o seu filho, que é uma beleza. Tá? E as perguntas que você usar, perguntas abertas são melhores, né? Você tem sentido falta do vovô? Quais lembranças gostosas você tem com o vovô? Como foi para você ver o papai chorando ou ver outras pessoas chorando? Isso abre mais a conversa. Ofereça segurança. Cara, vai ficar tudo bem. Com o tempo a dor vai diminuindo. Você pode sentir o que quiser, normal. E continue atento ao seu filho. Se você faz isso que eu falei para você, cara, eu estou falando aqui, dando vários exemplos, dizendo vários passos, vou botar todos esses tópicos que eu estou falando para você num guiazinho, vou disponibilizar lá na comunidade para você poder baixar. Você não está no WhatsApp, é só comentar a conversa aqui que vai chegar para você a mensagem. Cara, isso aqui você entra em qualquer tema sensível. Né? Então, esses dias, não sei se eu comentei aqui ou não, mas estava conversando com um pai que está num processo de divórcio. Ele, André, eu não sei como conversar com as crianças. Cara, você vai falar de maneira simples, direta ao ponto, com sinceridade. Ó, papai e a mamãe estão divorciando. Vai ter a casa do papai e vai ter a casa da mamãe. A rotina vai ser assim. E aí alguns cuidados para você ter. Cuidado que a criança, é muito fácil ela assumir a culpa.
A criança é um ser egocêntrico. Normal isso, tá, gente? A gente vai crescendo e se a gente recebe uma boa educação, se os pais da gente vão fazendo o papel deles, a gente vai aprendendo a lidar com o egocentrismo para deixar de ser egocêntrico. Mas crianças são egoístas e está tudo certo com isso. Problema nenhum. E o egocentrismo me faz ser o responsável por tudo. Então, uma criança pequena que o vovô morreu pode pensar, poxa, se eu tivesse ficado com o vovô, em vez de ter ido no parquinho, eu poderia ter ajudado e ele não estava morto. Ah, se o papai e a mamãe estão divorciando, se eu fosse um bom filho, papai e a mamãe não estavam divorciando. As crianças tendem a assumir a culpa, isso é normal. Então você tem que deixar claro que não é responsabilidade dela, não é por causa dela. Nas conversinhas de vocês. Então, é normal, o vovô já estava numa idade, que chegou a hora dele falecer e não existia nada da sua parte que você pudesse ter feito. Ou então os pais estão divorciando, papai e a mamãe estão fazendo o que é melhor para cada um. Isso não é responsabilidade sua, é decisão do papai e da mamãe, não tem nada a ver com você. Importante deixar isso claro. Tá joia, turma? Então eu passei aqui, cara, falei vários tópicos. Eu sei que você só ouvindo, de repente, fica muita informação e essa parada pode ficar meio perdida, mas eu vou botar tudo num guiazinho e compartilho com você lá na comunidade, tá? E por fim, os rituais são importantes, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, André, devo ou não devo levar o meu filho de 4 anos no velório? Cara, leva. A recomendação geral é que leve, você não vai forçar. Mas também, cuidado com como você vai fazer essa parada. Se você falar, vai enterrar o corpo do vovô. Pô, isso pode aterrissar de tantas formas na cabeça da criança. De repente está o corpo sem cabeça e a criança está com medo. Ou de repente a criança não entendeu que o corpo não sente mais nada. E aí, pô, o vovô está preso dentro daquele caixão, sendo colocado ali debaixo da terra. Ou seja, qual for lá, como for o cemitério. E aí ela na agonia, se imaginando se ela tivesse presa dentro daquele caixão. Entendeu? Então, deixe tudo muito claro, muito específico. Mas os rituais de despedida geralmente são importantes. É o tchau. Nem que vá só vocês dois depois lá. Tá? Mas, lembra lá do primeiro passo. Começa como isso reverbera dentro de você, como que você lida com isso. Porque se você está fugindo da dor da morte do vovô, você transmite isso para o seu filho. Se você está fugindo da dor do divórcio, se você transmite isso para o seu filho. Se você, digamos que a criança pergunta sobre sexo, se isso é um tabu para você, como é que você vai conversar com seu filho? Entendeu? Então entre em conversas sensíveis, trouxe aqui vários exemplos, várias atitudes do que fazer, várias atitudes do que não fazer, mas de maneira muito, muito resumida. Primeiro, como isso reverbera dentro de você. Segundo, não deixe seu filho assumir a responsabilidade, não inverta. Terceiro, encare as conversas. Aí te falei o que não fazer, te falei o que fazer na conversa com as crianças. Joia, turma! Lembrando, essas lives são aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, que vai no ar semana que vem. Então, segunda-feira eu falei sobre como resolver de vez as telas. Ontem eu falei sobre sono. Hoje, conversas sensíveis, que são assuntos que os pais fogem. Imagina a diferença que isso pode fazer na vida do teu filho, né? Amanhã a gente vai falar sobre o jeito certo de elogiar seu filho, porque isso faz uma diferença enorme também na saúde emocional. Poxa, André, a autoestima do meu filho, cara, a segurança do meu filho. Meu filho nem tenta com medo de não conseguir. Então tem uma comunicação para você ter com seu filho que vai ajudar com isso. Isso é conhecimento, gente. Cara, conhecimento vale ouro. Conhecimento vale ouro. Você ter o conhecimento de como formar filhos emocionalmente saudáveis vale mais do que a mensalidade que você paga na escola dele, pelo amor de Deus. Tá? Comenta a conversa aqui embaixo, PDF. Deixa eu passar aqui
por pelo menos uma perguntinha de vocês. E aí eu vou dar sequência aqui na rotina. Turma, eu vou encerrar. A Elisa tá ali no quarto chorando, vou lá ver se tá precisando de alguma coisa. Tá joia? A gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã. Valeu.